todos. Os irmãos aqui, na casa. Deus abençoe vocês. Vamos buscar o Senhor. Vamos adorar. Buscar a nossa família, abençoar nossos queridos. Amém? Falar para nós nosso Deus é Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Teu poder, confiamos na Tua graça. Confiamos, Senhor, que Tu és o Deus forte, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus amoroso. Te louvamos por isso, Pai. Porque o Senhor é bom, e a Sua misericórdia se estende de geração em geração. A Tua misericórdia nos alcançou, Pai. A Tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais um dia, reunido com meus irmãos, para juntos louvarmos o Teu nome e agradecer a Ti, para juntos buscar mais de Ti, para juntos conhecer mais um pouco de Ti, para juntos, Senhor amado, sermos alcançados pela Tua presença e pela Tua graça. Ó Jesus querido, obrigado pela Tua presença na nossa vida. Obrigado pela Tua presença, Senhor amado, aqui, onde quer que o meu irmão esteja assistindo nessa noite. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Meus queridos, estamos aqui te louvando, te exaltando, buscando a Tua face. Aleluia. Vem sobre nós, vem sobre nossa vida, sobre nosso ser, restaurando e renovando. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa verdade. A
farei comigo. Às vezes tentamos fazer do nosso jeito. Melhor é confiar em Deus. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Preparar a mensagem. O que Ele tem para nós essa noite. Amém? Deus, é bom estarmos aqui, Senhor. Louvando e agradecendo por Santa mão, Senhor. E para isso, amado, fomos criados. Para o teu louvor, para a tua glória. Cantamos isso, Senhor. E não seja apenas somente louvores, canções, mas isso é a nossa vida, Senhor. É o que queremos para nós. É o que escolhemos para nós. Ter para ti, pela tua graça, pelo teu amor. E é bom estarmos aqui, Senhor. É bom estarmos aqui reunidos. É bom que meus irmãos estejam em casa também louvando ao Senhor. Ó Deus querido, é bom estar na tua presença. Porque sem ti não somos nada. E conhecemos, Senhor amado, nos entregamos a ti, Senhor. Conhecemos as fraquezas diante do Senhor. Aleluia. Precisamos de ti, da tua presença, Senhor. Estamos aqui louvando a Deus.
casa do Senhor, e vocês que estão acompanhando nos seus lares, pela live, na internet, também saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira, estamos aqui perseverando na fé, orando e buscando pela nossa família, adorando a Deus e servindo ao nosso Deus. Amém? Você que tem a Bíblia, irmãos, vamos diretamente para a palavra. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. É Novo Testamento, é fácil encontrar Mateus, na sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, você encontra a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Vamos fazer uma oração, vamos pedir o discernimento, o entendimento e a direção, que só o Senhor pode nos dar. Pai, fala conosco, através da Tua Palavra, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, nos fortalece. Senhor, acrescenta a fé em cada coração, pois a fé ela vem por ouvir e ouvir pela Tua Palavra, Senhor. Edifica, que o Teu povo possa desfrutar de todas as bênçãos. Senhor, que possamos alcançar todas as bênçãos e a bênção de termos a nossa família na Tua presença. Senhor, que toda ação do inimigo seja paralisada, que o inimigo seja envergonhado e confundido no nome de Jesus, que ele seja repreendido no nome de Jesus. Senhor, nos concede a Tua graça, Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Todos encontraram aí? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Vamos dar uma paradinha. O evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas, elas estão vivendo uma vida fora da vontade de Deus, elas não conhecem a vontade de Deus e não sabem do projeto, do propósito de Deus. Qual o propósito e o projeto do Senhor? A salvação. A maior bênção do Evangelho não é a pessoa prosperar, não é a pessoa ser curada, não é a pessoa receber qualquer bênção. É claro que isso faz parte do Evangelho. O Evangelho demonstra o poder de Deus, o Evangelho demonstra o poder do Senhor, mas o Evangelho, ele salva. O Evangelho traz vida e salvação eterna. Então Paulo está dizendo que o Evangelho está encoberto para os que se perdem. Mas quem é que está encobrindo? Quem está impedindo essas pessoas? Olha só, versículo de número 4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, nos quais o Deus deste século, Deus deste século com letra minúscula, Deus com letra minúscula, se referindo ao Deus eterno, Criador, o Trino Deus? Não, se referindo a Satanás.
Talvez você não saiba disso. O Deus deste mundo é Satanás. O príncipe deste mundo é o inimigo. O mundo jaz no maligno, é o que a palavra diz. O Deus deste século. Então, Satanás cega o entendimento, olha só, dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, quem encobre o Evangelho é o inimigo, pois ele cega o entendimento. O inimigo cega o entendimento daquela pessoa que não crê, dos incrédulos. Então, a nossa luta é espiritual. Nós que fomos iluminados, você que conhece a luz, a verdade, você conhece o Evangelho, você conhece Jesus, a sua mente foi iluminada, você foi alcançado por Deus, alcançado pela salvação, e agora você vai cooperar com Deus, testemunhando do amor de Deus, testificando da palavra. Você vai fazer isso e intercedendo pelas pessoas, por aqueles que se perdem, por aqueles que o Evangelho ainda está encoberto para eles, porque o príncipe deste mundo, o Deus desse século, está cegando a mente, está cegando o entendimento deles. Então olha só, versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, para não resplandecer a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Então, o Evangelho é luz, resplandece e traz a glória de Cristo, muda o coração, transforma a vida da pessoa. A pessoa que antes vivia uma vida completamente fora da vontade de Deus, ela vai passar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aquilo que ela não via, aquilo que ela não enxergava, ela vai passar a enxergar. Então, muitas vezes você está conversando com uma pessoa e ela não está compreendendo, porque aí o inimigo está fechando o entendimento. Então, o que você tem que fazer? Continuar orando, continuar buscando por essa pessoa. Uma vez, o pregador disse algo que me marcou muito. Ele disse o seguinte: nós devemos falar de Jesus para as pessoas. Isso todo mundo que é crente sabe. Nós temos uma responsabilidade, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós temos essa responsabilidade que o Senhor Jesus deu à igreja, de ir e pregar, de falar para as pessoas de Jesus. O crente é comissionado, é chamado para falar de Jesus para as pessoas. Só que nós temos que lembrar de uma coisa. Esse pregador me despertou há uns anos atrás. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas, mas nós temos que falar das pessoas para Jesus. Nós temos que orar pelas pessoas que nós vamos falar de Jesus para elas. Às vezes nós estamos com muita boa vontade e estamos obedientes a Deus, e estamos falando de Jesus para as pessoas, mas nós não estamos intercedendo. Nós temos que aprender a falar de Jesus para as pessoas e falar das pessoas para Jesus, interceder por aquelas vidas, orar, colocar aquela pessoa realmente na oração, e também usar a autoridade para repreender aquele que segue o entendimento, aquele que encobre o Evangelho, aquele que cega a pessoa, que é o inimigo. Então olha só, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a imagem do Deus eterno, do Pai. Quem vê o Filho vê o Pai.
Então, Jesus expressa a imagem do Pai, ele revela o Pai, ele revela o amor do Pai. Versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos. O grande erro de muitas pessoas é querer pregar a si mesmo. Dar testemunho é algo que deve ser feito, só que a glória tem que ser de Deus. Quem recebe a glória deve ser o Senhor. Devemos dar testemunho, mas o testemunho por si só não tem o poder de salvar uma alma se o Evangelho não for pregado. Porque o que vai realmente salvar uma vida é o Evangelho. O testemunho é uma manifestação do poder do Evangelho. Você está demonstrando, olha o que o Evangelho fez por mim. Só que o Evangelho tem que ser pregado também para a pessoa. Porque às vezes a pessoa pensa que o Evangelho é só receber bênção. Você sabe que tem muitas pessoas que estão nas igrejas que elas nem sabem o que é Evangelho. Elas nem sabem o que é o Evangelho de Cristo. Na verdade, elas estão na igreja, elas estão perdidas. Porque o Deus desse século ainda está cegando o entendimento dessas pessoas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam ouvir sobre Jesus, o Evangelho da salvação. Então Paulo está dizendo, eu estou pregando a mim mesmo. Eu não vim aqui para pregar a minha vida. É claro que eu tenho que dar bom testemunho com a minha vida, mas eu estou aqui para pregar o Evangelho. O que muda a vida de uma pessoa é o Evangelho. Às vezes eu vejo pregadores dizendo o seguinte: a pessoa, o pregador, por exemplo, o pregador, para falar de casamento, ele tem que ser casado. Claro que é bom que ele seja casado, é bom porque dá um respaldo no sentido das pessoas olhar, olha, ele tem experiência. Mas preste atenção, irmãos. Jesus, como homem, quando esteve na terra, ele teve esposa? Ele foi casado? Ele não tinha autoridade para falar de casamento? Qual que era a autoridade dele? A palavra. Timóteo era um pastor solteiro, ele falava sobre casamento. Qual a autoridade que ele tinha? A autoridade dada por Deus, irmãos. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Às vezes nós criamos conceitos humanos dentro da igreja, irmãos. É claro que é bom o pastor ter o testemunho de ser casado, de estar bem com a esposa, de estar bem com a sua família. Isso dá um testemunho, a própria palavra diz sobre isso. Mas o que muda a vida da pessoa não vai ser a minha vida. A minha vida não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. O que vai mudar a vida da sua família, dos seus familiares, é a palavra de Deus. Eu não estou anulando o testemunho como eu estou dizendo, não, irmãos. Nós temos que dar bom testemunho. Mas o que realmente salva é a palavra de Deus. O que vai salvar é a obra de Jesus. É a obra realizada por Cristo e a palavra de Cristo. Então vamos voltar aqui. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Porque se eu pregar a mim mesmo, eu tenho as minhas virtudes. Na verdade, todas as minhas virtudes vêm de Deus. Tudo que você vê de bom em mim é Deus, tá, irmãos? E tudo que você vê de ruim sou eu mesmo, tá? Tudo que você observar e for bom, veio de Deus. Agora o que é ruim é da minha carne mesmo, é da natureza pecaminosa da carne. Então, irmãos, tome muito cuidado, irmãos, porque às vezes você fica olhando ali e vai procurar defeito nos homens. Se você procurar defeito em mim, você vai encontrar como em qualquer outro homem. Eu sou tão ser humano quanto você. Eu busco agradar a Deus, me esforço para agradar a Deus. Eu estou na presença de Deus, mas eu sou homem. Eu sou ser humano. E todo ser humano, por mais crente que ele seja, ele está sujeito a falhas. Ele não é perfeito. Então, Paulo está dizendo, eu não estou pregando a mim. O grande apóstolo Paulo era homem. Ah, mas Jesus não se fez homem? Sim, se fez homem, mas como homem, homem perfeito. Porque Deus se fez homem para salvar a humanidade. Então, como homem, mesmo como homem, Jesus, Deus se fez homem, homem perfeito. Então, Jesus, você pode ver que é a perfeição ali.
Jesus é a perfeição. Preste atenção nisso, irmãos. Mas mesmo naquele que era a perfeição, preste atenção, ele agradou todo mundo? Jesus agradou todo mundo, irmãos? Não, e ele era perfeito, ele não tinha um erro, não tinha um pecado. Mas sabia que tinha gente que achava que ele tinha pecado? Os fariseus achavam que ele era filho de prostituição. Os fariseus achavam que ele quebrava o mandamento do dia de descanso. Não é assim? Ah, esse homem é pecador porque ele não guarda o sábado. Não é isso? Mas só que Jesus não tinha um pecado sequer. E mesmo aquele que não tinha pecado, que era perfeito, eles estavam achando o pecado onde não existia. Imaginem os homens imperfeitos, irmãos. Então nós temos que pregar a Cristo. Às vezes o seu familiar não se converte porque você está pregando o homem. Você tem que pregar a Cristo, você tem que pregar a Jesus. Olha só, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo está dizendo, eu sou servo. Nós somos servos de Deus, temos que ser servos uns dos outros. No corpo de Cristo, entre os irmãos, temos que servir a Deus que estão lá fora, para que eles vejam Jesus através de nós. Isso por amor a Ele, por amor a Jesus, para que as pessoas possam ouvir de Jesus e ver Jesus. Claro que também vão ver os nossos defeitos, mas ao ver Jesus verdadeiramente em nós, as pessoas vão entender que há um Deus verdadeiro, que há um Deus que salva. Então não estou anulando o testemunho aqui, irmãos. Eu estou dizendo que o testemunho tem que ser acompanhado da palavra da fé. Não pode ser uma coisa separada da outra. Você tem que expor Jesus. Você tem que expor. E aí as pessoas vão ser iluminadas. E você tem que interceder por eles. Olha só, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, isso no princípio. Deus não disse haja luz e houve luz. É quem resplandeceu nos nossos. O mesmo Deus que disse haja luz e houve luz na criação, é o mesmo Deus que iluminou o nosso coração e que vai iluminar o coração dos seus familiares. Você tem que crer nisso. Você tem que pregar Jesus para eles e deixar Deus iluminar. Você tem que fazer a sua parte. Pregar para eles, convida eles para vir para a igreja, ora por eles, intercede por eles. E aí Deus vai resplandecendo com a luz. Porque o inimigo não consegue. Quando a luz vem, as trevas têm que ir embora. Então deixa Deus manifestar a glória dele. A glória do Evangelho na mente dos seus familiares. Então olha só, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Quando Deus nos ilumina, nós passamos a conhecer a glória do Senhor. Passamos a conhecer a Deus. Passamos a conhecer a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós conhecemos a Deus na face de Jesus. Como é que você conhece a face de Jesus? Através de uma pintura feita pela imaginação dos homens? Não. Através do Evangelho. Você conhece quem é Jesus. Você conhece a face verdadeira de Jesus, o caráter do Filho de Deus, e aí você passa a ter nova vida. Irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos anunciar Jesus para eles. Ah, mas eles não estão querendo. Eles podem não querer agora, mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus iluminar, deixa Deus trabalhar na mente e no coração deles. O que Deus quer de você é só que você fale, que você perceba, que você mantenha o seu testemunho. Deus sabe que você não é perfeito, mas busque aquele que é perfeito
para que a cada dia Ele trabalhe na sua vida. Irmãos, eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem, mas para isso eu tenho que deixar o Evangelho e o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Amém? Então faça isso, e você vai ver a glória de Deus sendo revelada na sua vida, na sua casa, na sua família. A sua família vai ver a glória de Deus. A sua família será iluminada pela face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique de pé que nós vamos orar. Vamos orar por isso, para que a luz de Deus brilhe nos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o seu coração para Deus. Continue intercedendo pela sua família. Pai, nós sabemos que Satanás ele cega o entendimento dos incrédulos. Nós sabemos que o inimigo ele tenta de todas as formas encobrir o Evangelho, porque o inimigo sabe que quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é pregado, a glória se manifesta, a glória do Senhor se manifesta. Então vem, Senhor, resplandece com a luz do teu rosto sobre a nossa vida, resplandece com a luz do teu rosto sobre a nossa casa. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor. Busque o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tuas mãos está todo
Deus, Ele ouve as orações. O Senhor, Ele trabalha na mente dos corações. Adore, adore o Senhor, adore o Senhor. Presencial e também para aqueles que não podem estar presentes na casa de Deus, você vai acompanhar pela internet. Aí eu sempre falo para você já separar os elementos, o suco de uva e o pão para você participar em casa. Você podendo estar aqui, é só você deixar o nome e qual culto você vai participar, se é o culto das 8 ou o culto das 6 da tarde, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, domingo agora, Santa Ceia do Senhor. E sexta também nós temos um culto presencial de libertação, a sexta-feira, 7h30, e também transmitido pela live. Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos agradecer a Deus. Nós vamos dar encerramento agora pela live. E aqui na igreja vai ficar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos agradecer, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, pelas bênçãos, pela tua presença. Eu creio que grande é a obra do Senhor, grande é a obra de salvação nas famílias. Eu creio que o Senhor está trabalhando para trazer vida e salvação para as famílias, no nome de Jesus. Coloque a mão para receber a bênção e repita comigo que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas desde agora e para todos sempre. E você que crê, diga amém. Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.